O clima mudou. Os eventos extremos, resultados de um mundo mais quente, já são realidade aqui, aí e em todas as partes do mundo. Não tem mais jeito, precisamos falar sobre isso. Então, se você quer acompanhar as negociações climáticas, as ações políticas, ouvir cientistas ou mesmo entender como isso te afeta, você está no lugar certo. Esse é o Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Olá, tudo bem? Começamos agora o 39º episódio do podcast Entrando no Clima. Eu sou Márcio Zenzê, diretor de conteúdo do Eco, falo diretamente do Rio de Janeiro, no Brasil, e comigo na linha está Cristiane Przybyski, repórter especial do Eco, que está em Baku, acompanhando as negociações da COP29. Cris, tudo bem? Como está aí a noite em Baku? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Queria começar te perguntando sobre os corres do Itamaraty. Itamaraty está com a agenda bem cheia por aí, né? Super cheia, como a gente disse em episódios anteriores, o Brasil foi escolhido pela presidência da COP29 para atuar como facilitador nas negociações, né? A gente falou sobre isso antes. Eu soube hoje, com o pessoal do Itamaraty, que entre ontem à noite e hoje durante o dia, eles fizeram reuniões com 14 grupos de negociação. Então, assim, é muita coisa. Imagino que o trabalho deve ter sido super árduo. E pelo que a gente ficou sabendo, já na madrugada desta quarta para quinta-feira, já devem sair os textos de 9 pontos da agenda, o que é uma coisa, assim, inacreditável, Márcio, assim, devido à complexidade dos temas que estão sendo tratados, né, e dos históricos das conferências, que os documentos acabam saindo sempre no último minuto, no último dia, nas últimas horas. Então, eu acho que é uma boa notícia que a gente já tem uma perspectiva de que essa madrugada vão sair os textos para 9 pontos da agenda, incluindo o ponto principal, que é o financiamento. Bom, depois que sai esse primeiro texto, só para explicar para os nossos leitores, esse texto ainda vem com vários colchetes, que são assim as várias propostas dos diferentes grupos. Então não é o texto final, mas é um ponto de partida muito importante. Hoje foi um dia mais tranquilo, muito entre aspas aqui, né, em relação às negociações para quem está cobrindo, quem está acompanhando, porque a gente ficou em stand-by, esperando o que ia dar essa movimentação dos negociadores brasileiros. Mas a partir de amanhã, Márcio, o negócio vai pegar aqui, né, porque a gente vai ter acesso a esses textos. Muito bom, excelente trabalho da delegação brasileira, mas além dessa delegação, o Brasil também tem lobistas presentes aí na conferência. E você conseguiu dados exclusivos, né, que a gente está soltando numa reportagem no Eco, mas queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes também. Bom, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil é o país com o maior número de lobistas da carne aqui na Conferência do Clima. Tem uma organização britânica que tem feito, desde o ano passado, eles fazem um levantamento de representantes de grandes empresas do agronegócio, não só da carne, incluindo laticínios, defensivos agrícolas, para ver como que anda a participação deles aqui na Conferência do Clima. Esse ano eles fizeram novamente e a gente teve acesso exclusivo aos dados para fazer um recorte mais detalhado do Brasil. Bom, no geral, essa Conferência do Clima tem presente 204 lobistas do agro e 35 deles são do Brasil, o que representa 17,5% do total. Quando a gente faz o recorte só para o setor da carne e de laticínios, o Brasil trouxe 38% destes lobistas para a Conferência do Clima. Por que isso é relevante, Márcio? Porque as organizações estão preocupadas com o grau de influência desses representantes das grandes indústrias, né, do agronegócio, nas negociações. O que eles temem é que esses representantes usem da sua influência para distrair, entre aspas, esse é o termo que eles usam, os formuladores de políticas públicas, no sentido de ou adiar as normas que são mais rígidas para o setor, ou propor soluções que não sejam
aquelas que são realmente necessárias, sabe, Márcia? Então, essa realmente é uma preocupação. Entre as grandes empresas da carne do Brasil estão JBS, Marfrig. Essa preocupação deles, ela tem a ver com o papel dessas empresas nas emissões globais de gases estufa, né? Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a produção de carne, só a produção de carne é responsável por cerca de 12% das emissões de gases de efeito estufa no planeta. Para o Brasil, esta porcentagem, Márcio, é muito maior. Em 2023, a agropecuária ela foi responsável por 28% do total de gases estufa emitidos no país. Quando a gente junta o desmatamento nessa conta, né, já que a atividade causa muito desmatamento, esse total sobe para 74% do total das emissões do Brasil. Então, assim, o agronegócio, né, associado ao desmatamento que ele traz, ele é responsável por 74% do total de emissões brasileiras. Então, obviamente que é relevante a gente fazer essa análise, né? Cris, e lembrar que a conferência do ano que vem, a COP30, vai acontecer em Belém do Pará, um dos estados maiores produtores de carne no Brasil, o maior da Amazônia, tem um rebanho bovino gigante. Quer dizer, e também um dos recordistas de desmatamento no Brasil. Então, é legítima a participação do agronegócio nas negociações, porque também as mudanças climáticas vão interferir economicamente nessa atividade, mas é importante a gente ter em mente que é necessário que eles incluam o combate às mudanças climáticas nas suas dinâmicas. Como exemplo, o rastreamento individual, que é algo que foi prometido pelo governador do Pará, o Helder Barbalho, até a COP do ano que vem, enfim, né, não sei se isso vai ser realmente realizado. O rastreio de toda a cadeia da pecuária para garantir que não está sendo comprado boi originário de áreas desmatadas ou áreas protegidas. Então, quer dizer, a indústria da carne ela tem um desafio gigante, inclusive com as limitações que começam a ser debatidas e que podem ser estabelecidas a nível internacional. Vide o acordo anti-desmatamento da União Europeia, negociações que estão acontecendo com o governo chinês também. Queria que você desse um pouco essa explicação para o nosso ouvinte. A gente no ECO cobre muito, né, essa questão da agropecuária, da pecuária especificamente, por conta dessa relevância que o setor tem para o meio ambiente e para o desmatamento especificamente, né? No Brasil existe uma movimentação muito grande pela adoção de práticas mais sustentáveis por esse setor, muito em função dessas novas normas internacionais que têm sido implementadas, como você disse, a Lei Europeia Anti-Desmatamento, vários outros países estão se preocupando com isso, né? Então o setor está correndo atrás para se adequar a essa nova legislação, incluindo implementar a rastreabilidade individual que você citou. Mas é o que a gente tem visto, nós já acompanhamos esse assunto também da presença deles nas conferências do clima desde o ano passado, e os especialistas dizem que por mais que exista essa movimentação em direção a práticas mais sustentáveis, a presença desses lobistas, não só nas conferências, mas em outros encontros também que tratam do tema, é que eles querem moldar a mudança. O que isso significa? Eles querem que essa mudança seja feita no tempo deles e com dinheiro que não quer que saia do bolso deles. Isso ficou muito claro esse ano. Eu ouvi um representante do setor que preferiu não se identificar. Ele disse, olha, para o nosso setor, hoje é impensável que a gente não acompanhe as discussões dessa agenda do clima, mas a gente quer mostrar nesses fóruns que a gente também tem o nosso lado, que a gente precisa de assistência técnica para pequenos e médios produtores rurais e que a gente precisa de dinheiro para fazer essa mudança. Então, assim, é nessa esfera que acontece a participação dessas grandes empresas, né? Se elas de fato precisam de mais dinheiro para fazer a mudança, daí já não sei, Márcio, mas esse é o discurso que eles usam para justificar a presença deles nesses grandes fóruns. Mas eu convido o leitor a ler essa matéria que a gente publicou hoje no site OECO, está bem explicadinho lá, e tem o link para outras que também fazem referência a esse tema. Então fica o convite para os ouvintes.
Maravilha, Cris. Vou adicionar um convite. Como você disse, a gente acompanha esse tema há muito tempo. Inclusive, produzi um filme chamado Sob a Pata do Boi. Você pode encontrar ele em alguns streamings, como Globoplay, Amazon Prime e outros, que trata exatamente sobre a pecuária, a relação entre pecuária e desmatamento na Amazônia, traz aspectos culturais, traz aspectos históricos. É um filme bem legal, recomendo ao nosso ouvinte. Sob a Pata do Boi, procura aí que eu tenho certeza que você vai gostar, inclusive poder entender um pouco mais esse debate que a gente está trazendo aqui. Para finalizar, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um grupo que tem cada vez mais tido espaço dentro dos debates aí nas conferências, que é o grupo da juventude, né? Isso, Márcio. Hoje eu ouvi a Mariana Marasquim, que é daquela organização Youth Climate Leaders, que tem trabalhado para inserir cada vez mais a juventude nesse tema tão complexo, que é a questão das mudanças climáticas, que tem, obviamente, várias camadas e vários aspectos. E ela deu uma entrevista muito legal, muito interessante para a gente, trazendo esse olhar da juventude para as negociações climáticas, não só aqui no âmbito da Conferência do Clima da ONU, mas outras também. Convido os ouvintes a acompanharem a entrevista da Mariana. Mari, eu queria começar te perguntando como se dá a participação da juventude em ambientes como uma conferência do clima? Existe uma organização prévia nos países? Como que é no Brasil isso? Então, no Brasil, nós temos... O que eu sinto, tá? Eu vou falar daqui o que eu sinto mais enquanto jovem, enquanto pessoa que dirige uma organização de juventude. O que eu sinto é que no Brasil a gente tem diversos setores diferentes. Então, quando eu olho para o setor privado, por exemplo, eu vejo alguns jovens de 25, 30 anos trabalhando já com seus cargos de analista, enfim, fazendo todas as questões e nem se consideram jovens. Então, tem essa parte do setor privado, eu sinto muito que acontece isso. Porque a pessoa faz a faculdade, se forma, já está trabalhando e tal, e vem, né? Se prepara para fazer o que a empresa precisa. Quando a gente fala no setor do governo, setor público, terceiro setor, já é um pouco diferente, porque a gente acaba tendo esse olhar para o jovem de, esse jovem está aqui, eu acho que ele deve estar um pouco despreparado. Esse jovem, ele é só um ativista? O que esse jovem está fazendo aqui? E aí, há um grande desespero desses jovens de ocupar espaços. E quando a gente conecta só a juventude com o ativismo, é um grande problema, porque a gente tem muitos jovens que são ativistas, mas que também são muito técnicos e que estudam muito e que sabem por que estão sendo ativistas. E eu acho que há, às vezes, um desmerecimento do campo ativista de dizer, estão aqui só para fazer barulho, para criticar, para fazer baderna, talvez uma manifestação que consideram baderna, que eu totalmente discordo. Então, eu acho que os jovens do terceiro setor ainda precisam encontrar o seu lugar nas negociações. Muitos estão fazendo isso, muitos estão cada vez mais tendo que se provar, e é essa dupla necessidade de provação, porque além da pessoa ser jovem, estar começando com todas as ansiedades, né, que precisam se provar diariamente para conseguir um espaço de ser ouvido, para conseguir um espaço de ser considerado. Como que a juventude tem se articulado para trazer as suas demandas aqui para as conferências? E quais são as principais demandas? Eu acho que passa um pouco por aquilo que eu estava falando, a demanda é diferente. E esse é o grande problema. A gente separa muito as demandas pela idade. Quando a gente fala em organizações do terceiro setor e sociedade civil, né, a gente separa por idades. Mas as demandas são muito parecidas, né? Não é porque a pessoa tem 22 anos que a demanda dela vai ser tão diferente assim de alguém que tem 42. São demandas parecidas. E a gente acaba colocando em caixinhas que faz com que não exista essa conversa, esse diálogo necessário para perceber que sim, somos jovens, temos algumas demandas específicas, como, olha, nós temos um pouco mais de urgência, porque a gente é que vai ficar aqui, e a gente está desde cedo, a gente já sabe esse problema que a gente vai enfrentar e que já estamos enfrentando na pele, mas as nossas demandas são as mesmas, todo mundo devia estar trabalhando para o mesmo. O que eu acho que a gente poderia oferecer cada vez mais, obviamente, é o que a gente faz na YSL, é oferecer capacitação para esses jovens, oferecer formações, oferecer oportunidades de eles estarem
participarem nesses espaços. Obviamente, não adianta uma pessoa que acabou de, sei lá, terminar o ensino fundamental, o ensino médio, e olhar para ele e falar, olha, vou te dar o espaço, vou te levar para a COP. Não, não é assim. Ó, existe a COP, você gosta de alterações climáticas, né, de estudar alterações climáticas, tudo bem. Vamos aprender do que se trata e com um certo preparo vou te levar para você pertencer. A partir do momento que você pertence, você consegue começar a ocupar e começar a modificar, né, a transitar entre um espaço e outro e colocar sua voz lá. O governo do Brasil dá muito espaço para jovens, né? Ele entrega muitas credenciais para a juventude poder participar. E quando há alguma plenária, alguma reunião do governo, é muito bacana de ver que existem muitos jovens lá dentro. Então isso já é um primeiro passo e é muito diferente de outras delegações, né? Então é aos poucos, mas eu acho que dando a oportunidade, como o Brasil faz, que eu acho que é muito bacana, eu acho que essa é uma grande demanda de participação e de ser ouvido. Mas a nível de alterações climáticas, as necessidades são as mesmas de qualquer outra geração. É urgente, é agora, nós precisamos começar a fazer, a modificar a nossa legislação, os nossos acordos e a impulsioná-los, porque a demanda é para todos, não é só para jovens. Eu queria saber, dentro dos espaços de negociação, vocês conseguem ter incidência? Essa é uma excelente pergunta e é muito sobre isso que nós estamos batendo nessa tecla, essa COP, porque nós não vemos muitos jovens da delegação brasileira dentro das salas de negociação. Nós vemos muitos jovens estando aqui na COP, pertencendo a pavilhões, vindo aqui para falar, participar de painéis, né, ser um keynote speaker, para estar ali nos pavilhões conhecendo pessoas, o que é muito importante, né, principalmente para fazer essa articulação. Então, às vezes eu tenho um jovem que é do Rio Grande do Sul, conseguindo falar com um jovem, não sei, da Amazônia, legal, e conseguem conversar e articular questões que podem ser muito importantes para o impulsionamento. Mas eu não vejo muitos jovens dentro das salas de negociação. O que eu sinto que falta? Falta esse impulsionamento. A gente já conquistou o espaço de estar aqui na COP, já conquistamos o espaço de conseguir participar, mas precisamos agora ampliar o que fazemos aqui. Continuaremos fazendo painéis, continuaremos trocando as nossas figurinhas, como diz, né, trocando as nossas informações, fazendo articulação entre nós, mas a gente precisa decidir quem das nossas organizações vai estar dentro da sala de negociações para poder incidir. Chegamos ao fim a mais um episódio de Entrando no Clima e também estamos chegando ao fim da Conferência de Baku. Hoje, quarta-feira, temos aí pela frente mais 2 dias oficiais de conferência, talvez um terceiro, em que a gente vai continuar trazendo as informações, os desdobramentos, as notícias e as fofocas do que acontecem por lá. Cris, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê amanhã. Eu que agradeço, Márcio, ouvintes. A partir de amanhã a gente espera começar a trazer os resultados concretos dessa 29ª Conferência do Clima da ONU. Esperamos que resultados ambiciosos. Muito obrigado, caro ouvinte. Esse podcast é uma realização do OECO com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, você pode nos apoiar em catarse.me/OECO. Acompanhe a nossa cobertura em oeco.org.br, inclusive a reportagem que citamos hoje da Cris já está lá disponível, e também as nossas redes sociais. É isso, um abraço e até amanhã.